Apesar da mídia ocidental ter noticiado até com bastante entusiasmo a promessa da retirada de algumas tropas russas da região do oeste russo, próximo da fronteira da Ucrânia, e também da Bielorrússia, lembrando que hoje nós temos próximos aí de 130 mil tropas nessa área próxima da Ucrânia, eu diria para vocês que o dia não foi tão positivo quanto ele aparentava ser, tá? A gente teve uma votação bem importante na Câmara Baixa da Rússia, o parlamento russo, que reconhece a região de Donetsk e a região de Lugansk, a região de Donbás, o leste ucraniano, como uma região autônoma. Isso precisa ser referendado ainda pelo Poder Executivo, mas se de fato essa independência ela for reconhecida, teoricamente, segundo a Ucrânia, é um desrespeito ao Acordo de Minsk e possivelmente motivaria um conflito ainda maior entre Ucrânia e Rússia. Quer entender o que significa isso para a Rússia e para a Ucrânia e para o conflito ali local? E claro, né, a chegada do Bolsonaro. Será que ele é o que vai promover a paz mundial? Se vocês querem saber um pouco mais sobre isso, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Curso ali, galera, completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você pré-vestibulando e concurseiro, link na descrição. As aulas, elas vão ser postadas ali, né, de atualidades e geopolítica, semanais, então semanalmente novas aulas vão sendo adicionadas à plataforma e também mensalmente resumos mensais ali para você se manter sempre bem atualizado. Beleza? Então bora lá pro vídeo, galera. Seguinte, ó. Como eu disse para vocês, o dia, na verdade começou ontem, né, até coloquei no vídeo para vocês, que a Rússia tinha anunciado que ia desmobilizar algumas tropas ali próximos da área de fronteira, até para mostrar que está querendo a paz. Inclusive a Rússia, que se reuniu recentemente com a Alemanha, com Olaf Scholz, mais uma vez naquela mesa gigantesca, né, a mesma foto ali do Macron, geopoliticamente mostra um certo distanciamento, o Putin alega que não. É só uma questão mesmo de respeito da pandemia, todos os chefes de estados, eles são recebidos dessa maneira, embora eu não tenha visto o Xi Jinping naquela mesa, né, mas enfim, tá bom? E foi uma reunião, segundo o próprio Olaf Scholz, segundo Putin, extremamente produtiva. Só que a gente tem que lembrar que a Alemanha, ela faz parte daquele grupo da OTAN que não quer um conflito muito grande com a Rússia. Inclusive disse que a paz na região, ela tem que ser feita com a Rússia, não contra a Rússia. Ou seja, tem que chegar numa negociação. A gente não pode esquecer que França e Alemanha, que tem essa postura um pouco mais conciliadora, são extremamente dependentes do gás natural russo, então interessa para eles. Reino Unido, por exemplo, Estados Unidos, que tem uma política um pouco mais belicosa, um pouco mais agressiva, não tem essa dependência tão grande. Então eles são um pouco mais autônomos, digamos assim, eles podem criticar com muito mais veemência o governo do Putin. Só que o Putin foi bem claro, que ele não quer a entrada da Ucrânia na OTAN, tá? Só que a gente entra num ponto de inflexão, porque o próprio Olaf Scholz, ele sabia que ia ter uma votação na Câmara Baixa, no parlamento russo, que ia deliberar sobre a possibilidade de independência de Donetsk e Lugansk, as regiões daí do leste ucraniano. Depois que a gente teve a invasão ou a ocupação, enfim, né, depende da sua visão política, da Rússia na região da Crimeia, na península da Crimeia, foi feito ali uma vontade, um acordo entre Rússia e Ucrânia chamado Acordo de Minsk. O Acordo de Minsk, dentre outras coisas, ele deliberava e garantia a integridade territorial da Ucrânia. Ou seja, mais nenhum território seria separado da Ucrânia, mesmo os territórios do leste ucraniano, que são de maioria russa. A única condição é que a Ucrânia se comprometia a tornar aquela região de Donbás, Donetsk e Lugansk uma região mais autônoma, possivelmente com uma nova constituição, regras locais, uma autonomia local e tal. Fato é que o Acordo de Minsk ele nunca foi respeitado tanto pela Rússia como pela Ucrânia. A Rússia sempre quis dar autonomia, reincorporar, enfim, reconhecer aquele território como um território no mínimo autônomo, ou talvez até russo, não se sabe. E a Ucrânia também nunca fez essa reforma constitucional de mais autonomia. Tanto que a guerra civil ela se instala ali desde 2015. A gente já teve nessa guerra civil em Donetsk e Lugansk cerca de 14 mil mortos nas repúblicas autoproclamadas independentes. A votação que aconteceu no dia de hoje, ela coloca digamos assim, mais uma pitadinha no conflito. Porque reconhecendo as regiões de Donetsk e Lugansk como regiões independentes, assim, sabe, todo mundo já sabe que não estava sendo respeitado, mas é a bala na agulha, finalmente está colocando ali preto no branco no papel que a Rússia não reconhece, a Rússia não está cumprindo o Acordo de Minsk, assim como a Ucrânia, que também não fez uma nova constituição, nem deu tanta autonomia, não reconhece.
A Ucrânia já diz, galera, que isso é um ponto de inflexão. Eles não aceitam que a Rússia negocie livremente com a região do leste ucraniano, porque reconhecem, alegam que isso seria uma quebra de soberania nacional. Seria se, por exemplo, sei lá, São Paulo acha que tem que ser independente do Brasil, e aí os Estados Unidos vai lá e começa a negociar diretamente com São Paulo. Pô, isso quebra a soberania do Brasil. Então a Ucrânia considera que isso é um ataque à sua integridade territorial, mas as próprias regiões locais, os próprios grupos locais, eles ficaram felizes com essa votação que a gente teve na Rússia, porque eles se sentem muito mais russos do que se sentem ucranianos. A gente não pode esquecer que toda essa região, inclusive a Ucrânia, pertenceu à antiga União Soviética. Quando a União Soviética se separa em 1991, existiam vários países que eram países que tinham regiões de maioria russa, até porque a União Soviética, né, era um conjunto bastante significativo. A região da Ucrânia mais próxima da Rússia é uma região de maioria russa. Inclusive, olha que coisa interessante, a gente vai ter, por exemplo, com o final da União Soviética, uma série de armamentos nucleares ficando na Ucrânia. E aí foi feito inclusive um acordo à época. Isso na meados da década de 90, 94, 95, um acordo que garantia que a Rússia não mexeria na integridade territorial ucraniana e a Ucrânia devolveria o arsenal nuclear. Porque as bombas que foram deixadas na Ucrânia faziam com que a Ucrânia fosse o terceiro país mais poderoso, belicamente nuclearmente falando. A Ucrânia concordou, devolveu essas armas nucleares, só que a Rússia, em 2014, segundo a Ucrânia, não respeitou o acordo que tinha sido feito no pós-Guerra Fria, início da nova ordem, e agora, se reconhecer realmente a região de Donbass como uma região autônoma, também não estaria respeitando o acordo firmado e o acordo de Minsk, mais recentemente aceito. O Olaf Scholz, mesmo com essa coisa mais de conciliação, também condena, né, foi feito um pronunciamento, mas foi antes da aprovação pela Câmara Baixa russa, mas anunciou que não aceitaria o reconhecimento da Rússia como aquelas regiões autônomas. E a gente pega uma coisa importante, né, professor? Mas a galera não quer se reconhecer autônoma? A ONU não prega, por exemplo, a autodeterminação dos povos? Pois é, né, mas a gente sabe que a autodeterminação dos povos, ela serve para algumas situações e não para outras. O mundo ocidental se considera que os povos devem ser autônomos porque são contra um regime russo, chinês, aí claro que o mundo ocidental vai apoiar essa autodeterminação dos povos. E a Rússia vai ser contra. Agora, se for a situação contrária, a autodeterminação dos povos é uma coisa que agrada a Rússia e desagrada o mundo ocidental vai ser contra essa autodeterminação dos povos e a Rússia, por exemplo, nesse caso, vai ser favorável. Geopolítica não existe bonzinho. Geopolítica é o mundo da hipocrisia. É o mundo dos interesses, tá? Tem que ter bem claro isso na cabeça de vocês. Agora com esse reconhecimento, e se de fato o Putin for lá e se pronunciar favorável à independência dessas regiões e negociar diretamente com esses caras, vocês acham que isso pode agravar o conflito? De fato, galera, pode acontecer uma mobilização cada vez maior? A Ucrânia está pedindo provas, não acredito muito na palavra do Putin não, que ele está desmobilizando as tropas. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, tamo junto, beijos, abraços e